Senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste pela TV Alesp, pelas redes sociais. Senhor presidente, eu estive visitando, a pedido de moradores, um loteamento lá na estrada do Jaceguava, chamado de Alto Jaceguava. Jaceguava fica uma ligação entre São Paulo, o município de São Paulo, e o município do Embu-Guaçu. Na semana passada, no último dia 29, a Polícia Militar Ambiental, juntamente com a GCM, Polícia do Tarcísio, junto com a Polícia do Ricardo Nunes, foram nesse loteamento e simplesmente derrubaram umas 15, 20 casas. Aí eu fiquei sabendo, pelas redes sociais, o deputado Marcolino também ficou sabendo, coincidiu que na CPI do lixão, aqui na Alesp, nós fomos ouvir o coronel Leandro Carlos Navarro, que é comandante da Polícia Militar Ambiental. E no dia nós questionamos, por que e como que eles chegaram lá para derrubar essas casas dos moradores deste loteamento. Primeiro que é um loteamento que existe há mais de 10 anos. São 500 lotes, tem pelo menos 300 moradores que já moram lá, e eles têm uma liminar, desde 2022, do Ministério Público, proibindo que fosse derrubado, até que o julgamento do mérito fosse analisado e fosse julgado. O que aconteceu dia 29? Simplesmente a polícia chegou lá, sem mais, sem menos, e começou a derrubar as casas. Pessoas que eu falei nas minhas redes sociais, que pegaram o seu fundo de garantia, pegaram a sua indenização, deputado Suplicy, que fizeram empréstimos no banco para comprar um terreno, um lote e começaram a construir. Isso se passaram 10 anos, um loteamento organizado naquela região. Mas lá a gente sabe que é uma área de proteção ambiental. O que chama atenção é que a Polícia Militar Ambiental, juntamente com a GCM, juntamente com o coronel que foi lá comandar essa derrubada, parece que escolheram a dedo as casas que tinham que ser demolidas, ser derrubadas. E a população ficou perplexa, as pessoas chorando, as pessoas indignadas. Muita gente saiu de manhã para trabalhar e ficou sabendo pelos vizinhos, ou alguém da família ligou para eles que a casa deles estava sendo derrubada. Isso a gente já acontece muito, principalmente na periferia e muito na nossa região, na zona sul de São Paulo. Não dá para admitir que a polícia, a mando do governador, a GCM, a mando do prefeito do município de São Paulo, chega num local e faça o que fizeram lá. Pessoas trabalhadoras, pessoas decentes, pessoas que se endividaram, pessoas que compraram aquele lote e estavam construindo a sua casinha para morar junto com a sua família. No dia que nós ouvimos aqui o coronel Leandro, ele colocou para esse deputado Marcolino, na CPI do lixão, que nenhuma casa sendo habitada poderia ser derrubada. E nós questionamos, eu falei para ele, coronel, o senhor precisa ir lá conversar com a população, porque lá derrubaram casas, que estavam sendo habitadas e tem imagens. Inclusive, se tiver as imagens, pode soltar as imagens aí para passar. Ou seja, com geladeira dentro, com fogão, com sofá, eu fui lá visitar, é um terror, é horrível, a gente fica muito triste. E fizemos uma reunião com aquela população, porque ninguém entende mais nada e por que aconteceu aquilo naquele loteamento. Depois do dia 29, dia 30, o Ministério Público já se pronunciou e cobrou a Prefeitura de São Paulo, o porquê, baseado em que foram lá e derrubaram essas casas, neste loteamento. Já que não houve, a suspensão da liminar dada, que antes que os peritos fizessem um levantamento, julgasse, e tomasse a decisão. O que falaram lá para os moradores é que essa liminar tinha derrubado, deputada Bebel, não existia mais. Aí os moradores pediram e mostraram a liminar que estava em vigor. Mas baseado em que vocês estão fazendo isso? Vocês têm algum documento? E ninguém apresentou nada para a população.
Enfim, um loteamento lá organizado, pessoas, famílias que deram sua vida, que constroem, que trabalham, né? Como eu coloquei, usaram o seu fundo de garantia, suas indenizações, e acabaram acontecendo isso. E o pessoal lá está perplexo porque está com medo, né? Que voltem lá e derrubem mais casas, né? Então, não dá para entender. Depois de 10 anos, por que deixaram lotear? Por que deixaram começar a construir? Hoje tem mais de 200, tem quase 300 casas lá sendo construídas, né? Casas bem feitas, moradores, e acontece isso. Então, governador Tarcísio, né, a Polícia Militar Ambiental, que é responsável para derrubar, quem autorizou? É isso que os moradores estão pedindo. O que eu, como deputado, fiz o encaminhamento, fiz a reunião com eles lá, ouvi. Primeiro tem que ir lá sentir o que as pessoas pensam, né, deputado? E não dá para, dentro dos gabinetes, simplesmente autorizar, derrubar as casas sem conversar com a população. Eles precisam abrir diálogo com a prefeitura, estou tentando marcar com o subprefeito lá de Parelheiros, dialogar com a Defensoria Pública, para ter alguém para defendê-los, com o Ministério Público Ambiental, para que tenha uma solução. Porque um loteamento de mais de 500 lotes, 300 já construídos, né, depois de 10 anos ir lá e simplesmente derrubar, não é razoável. Não dá para a gente admitir isso. Então, governador Tarcísio, prefeito Ricardo Nunes, vocês precisam dar uma solução para aquele local, né, conversar com aquela população, abrir diálogo, que não é chegar com um trator, né? Deputada Bebel, é triste, né? Os moradores me falando dos coitados dos tratoristas, dirigindo o trator com máscara para não ser identificados, né? Que situação mais horrível. As pessoas, com certeza, algum daqueles tratoristas que foram derrubar a casa, moram em aluguel, moram na região, são conhecidos e são submetidos a esse tipo de constrangimento. Então, a questão de moradia é uma questão séria no estado de São Paulo, né? No município de São Paulo, mas não dá para admitir, não dá para aceitar essa truculência contra uma população trabalhadora, honesta, que compraram o seu terreno, que estão construindo com muito sacrifício e vê tudo aquilo no chão. É triste. As pessoas lá chorando, um senhor lá de 80 anos, né, morava sozinho, derrubaram a casa dele, né, o cômodo dele. Aí os próprios moradores no dia seguinte fizeram uma vaquinha para reconstruir o cômodo para ele poder morar. Então, a solidariedade naquele momento que os próprios moradores daquele loteamento, né, fizeram para construir a casa daquele senhor. Então, cobrar mais uma vez, né, uma voz, uma abertura de negociação da Prefeitura do Estado de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo. Enquanto parlamentar, a gente vai tentar marcar essas reuniões com a Defensoria Pública, com o Ministério Público e também abrir com a Secretaria da Habitação para ver uma solução para aqueles moradores que simplesmente estão lutando para ter um teto para morar. É isso, senhor presidente.